Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seracopi e vou apresentar esse episódio ao lado do Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação na Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo a esse episódio. Olá, Felipe, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa. Bom, além dele, temos aqui também a presença do Cândido Grangeiro, né, que é um dos nossos editores. Então, Cândido, seja aqui bem-vindo também. Oi, gente, tudo tranquilo com vocês? Bom, aqui no episódio de hoje, a gente está com o Khaled Kambur. Ele é roteirista de história em quadrinhos e desenhos animados, com história publicada pela editora Abril Jovem, pelo selo Disney e revista Recreio. Ele também é responsável pelo conteúdo do personagem Seninha, criador e roteirista-chefe da série Seninha na Pista Maluca, em exibição na Globoplay, Gloob e Netflix. Realiza também oficinas de criação de histórias em quadrinhos e criatividade em escolas, instituições, empresas e eventos. E além disso tudo, também é criador do projeto Província Negra, um romance gráfico contemplado pelo fomento da Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo em 2019, que narra a história do jurista Luiz Gama. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre o romance gráfico e histórias em quadrinhos, e também sobre o seu trabalho no projeto Província Negra. E para a gente estar começando a nossa conversa, você pode falar para a gente, para os nossos ouvintes, como foi que você acabou entrando nesse mundo dos quadrinhos, como você acabou se especializando nessa área? Então, a palavra é sua aqui, seja bem-vindo novamente. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? A minha carreira de roteirista, eu sou roteirista de quadrinhos e desenho animado, ela começou um pouco por acidente, né? Minha primeira faculdade eu fiz faculdade de Direito, né? Pela USP, só que eu ficava desenhando o dia inteiro lá, porque lá tinha 3 jornais, eu já tinha esse lance de querer ficar desenhando, e eu já estava bombando em tudo, menos em Direito Constitucional e Economia. O resto eu tinha bombado em tudo. Direito Romano, então, nem se falava. E aí eu consegui uma entrevista com o editor-chefe e eu levei o meu portfólio de desenho, porque eu queria desenhar, né? E quando o editor-chefe abriu assim a minha pasta de desenho, ele soltou uma frase que eu nunca esqueço, né? Como desenhista, você seria um bom roteirista. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer histórias em quadrinhos. Eu fazia o roteiro, aí o roteiro desenhado chamava-se RAF, e eu colaborei por mais ou menos 10 anos, assim, mas eu não desenhei muito, acho que eu cheguei no máximo a 200 histórias, parece muito, mas não é, porque os roteiristas da época, ou até os roteiristas do Maurício de Souza, tem mais de 2.000, 3.000 histórias publicadas. A partir daí, eu comecei a desenvolver, eu fui contratado pelo Instituto Ayrton Senna para cuidar do conteúdo do personagem Seninha, isso foi em 2001, porque havia o projeto de lançamento de desenho animado do personagem, também tinha conteúdo, estava surgindo, né, o conteúdo de mídias digitais, né, então você tinha site, que era uma grande novidade, era uma coisa incrível. Fora isso, eu colaborei com a revista Recreio durante muito tempo também, aquelas coleções que vinham Eletronics, dinossauros, aqueles bonecos todos, durante anos. Eu e o meu parceiro, o Crisulo, desenhista genial, a gente ficou nessa vida também uns 8 anos. Assim, toda segunda-feira a gente mandava uma história, toda segunda-feira durante 8 anos, foram mais de 3.000 páginas escritas e desenhadas. E eu tenho agora o projeto Província Negra, que é um trabalho sobre Luiz Gama, né, do qual agora a gente lançou em 2019, através do fomento da Secretaria de Cultura, o volume, né, do Província Negra. A gente está trabalhando no 2º volume e a gente tem no Instagram as tiras que contam a infância e a adolescência do Luiz Gama. Khaled, conta um pouquinho para a gente. Eu fui discutindo e fiquei bastante curioso, né? Como que é essa caracterização do personagem? As histórias em quadrinhos tem 2 grandes universos, né? Que é essa coisa da escrita, né?
do texto, né? E essa arte sequencial, né? Que é lá os quadrinhos, etc. Como que né? Pensar texto e desenho juntos? Como que é caracterizar cada um desses personagens? Bom, primeiro, é um romance gráfico histórico, né? Então, a gente está falando da história do Brasil, especificamente de São Paulo, na segunda década do século XIX. E falando de um personagem real. Então, a gente não tem uma liberdade, vamos dizer assim, criativa, quando você lida com esse tipo de obra. Se você faz uma obra, vamos dizer assim, uma ficção científica passada no futuro, com personagens de diversas formas e sentidos, você pode criar o que você quiser, você dá o fim que você quiser para esse tipo de história. Mas quando você cria um romance histórico, um romance gráfico histórico, o que acontece? Ela é baseada em pesquisa pesada, né? Então você tem uma pesquisa bibliográfica da história da época, porque você tenta ser o máximo possível fiel aos acontecimentos, e você tem uma pesquisa iconográfica também muito pesada. Então você já tem uma representação ali dos personagens que a maioria das pessoas mais ou menos conhece. Então não há muita invenção, né? Então você tem que procurar a figura do Luiz Gama, né? Você dá uma interpretação para ela. Por exemplo, nós demos uma interpretação mais heróica para a figura, né? Para a morfologia do personagem. Mas ele era realmente forte, entendeu? Ele era um cara realmente grande. Eu estava relendo algumas coisas aqui. Mas nós adotamos um ponto de vista de baixo para cima, né? Então, na história, muitas vezes, você está vendo o personagem, você está aqui embaixo, você está vendo o personagem aqui em cima, que é a posição que a gente coloca ele dentro da história e a nossa visão sobre ele. Para nós, ele é um herói, ele não é capa e espada, mas dentro do que é a sociedade brasileira do século XIX, ele foi muito longe. Então, você tem esse tipo de interpretação. Agora, o problema qual é? Nós temos uma interpretação do personagem. Então, você tem lá as biografias, você tem os estudos da época. Mas como é que se torna esse personagem verossímil? Como é que você faz com que o leitor leia a história e fale, esse aqui é o Luiz Gama, né? E eu gosto dele. Nossa, ele parece realmente de verdade, parece que ele está aqui na minha frente. Como é que você faz isso? Porque você não há uma biografia dele, mas não há uma biografia detalhista como nós temos hoje, e nós temos a influência das mídias digitais, né? Ou seja, as pessoas sabem muito das outras pessoas e elas acabam criando essa cultura de saber os detalhes dos personagens. Como é que ele vivia? O que ele comia? O que ele bebia? Como é que passava a noite? Né? E as poesias? Porque ele é um poeta, então ele tinha uma vida boêmia. Qual era o xiste? Como é que ele falava? Então você começa a ter esse tipo de vestimenta do personagem. Só que isso não existe. Você tem que criar. Você tem que pegar a base biográfica, você tem que pegar a base de pesquisa e inventar da forma mais coerente possível. Então, o perfil que nós encontramos, o perfil que nós achamos mais adequado para o personagem é de um intelectual. Então ele é um personagem, uma pessoa de falas curtas e bem pensadas dentro do nosso romance gráfico, né? Ele tem ironias sutis, porque ele é um poeta. Pode ser que ele não fosse isso, pode ser que ele fosse um grande contador de piadas, se estivesse sempre com um copo de cerveja na mão, a gente não sabe. A gente não tem pelo menos no material vasto que a gente procurou, a gente não teve. Provavelmente fosse assim, mas a gente, dentro da nossa storyline, a gente procurou um personagem mais contido, né, racional, que vivia numa linha muito tênue, né, uma linha muito fina e tensa, né, porque ele é um advogado negro, ele é um advogado negro abolicionista numa sociedade escravagista, né, e que vai levar ainda décadas para ter a abolição total da escravidão.
Então ele está sempre no limite, né? Qualquer coisa pode acontecer, e qualquer coisa que pode acontecer inclui inclusive a integridade física dele. Então é um cara tenso, ele está sempre envolto em discussões sobre se a escravidão é legítima ou não, né? Ele libertou 500, né, escravizados. Dentro do período que ele teve como atuação, então o que acontece? Eu calculo, se ele conseguiu libertar 500, eu fiz um cálculo que ele pegava aproximadamente um caso por semana. Com sucesso. Se a gente colocar uma curva de sucesso de 50%, então ele provavelmente teve mais de 1.000 processos que passaram pela mesa dele, pela banca dele, para ele fazer. Então ele era um cara extremamente ativo, né? Ele tinha uma banca muito poderosa. Então é esse o perfil que a gente colocou. Essa é a dificuldade. E a nossa opção foi fazer um cara contido, que está sempre tenso, porque ele também é um ativista político, né? A história começa no dia que ele lança o Radical, né? que é o jornal dele, né? Que é luta contra a monarquia, ou seja, ele é um republicano, ele é um subversivo, enfim, está tudo contra ele. Então a gente fez um cara mais tenso, um cara que joga xadrez quando ele dialoga com os outros personagens. Eu queria saber um pouco mais também em relação à pesquisa que você fez para construir esse personagem, porque, enfim, podem ter textos escritos, registros, fotografias, tanto do Luiz Gama quanto do ambiente que ele se encontra no período em São Paulo, né? E no fim das contas, você teve que pegar esses materiais e de alguma forma transformar isso em diálogos, em cenas, em cenários. E como que foi esse processo de transformar todo esse material, essa pesquisa levantada, em uma cena, em um cenário, no quadrinho de fato, no objeto quadrinho de fato? Olha, uma tremenda pergunta, porque o Luiz Gama ele está escondido na história. Esconderam o Luiz Gama. Agora me ocorre, se você fizer uma pesquisa de imagem da Princesa Isabel, você vai encontrar, eu tenho certeza, você vai encontrar muita coisa. Mas do Luiz Gama você vai encontrar, se eu não me engano, 2 fotos. Uma foto e um desenho. Então, a partir daí você já vê qual é o tratamento que ele sempre teve. Ele está escondido. Okay? Ele está escondido na história brasileira. Você tem algumas excelentes biografias, né? Da professora Lígia, da Eunice, etc. Mas não há detalhamento. Né? Então você tem que se afundar na bibliografia, você tem que fazer um trabalho de rato de internet. E é muito interessante, por quê? Porque você vai descobrindo livros incríveis que já estão fora do catálogo, né? Que descrevem, por exemplo, o dia a dia do escravizado na corte, o escravizado urbano, né? Existe a diferença entre o escravizado que está na cidade e o escravizado que está no campo. Mas existem outras coisas também que no quadrinhos são fundamentais. Tá bom, como é que era, por exemplo, onde o escravizado urbano dormia na casa do senhor, vamos dizer assim? Como é que eram as habitações? O que ele comia? Não é? Onde ele se divertia? Porque, né? Porque existia também as irmandades religiosas. Como é que era a música? Porque São Paulo é uma cidade extremamente musical naquela época. Né? Os escravizados vão para a rua vender coisas, né? Vender pano, vender doce para ganhar uma determinada quantia, da qual 20% fica com ele, para ele um dia poder comprar a própria liberdade, e 80% vai para o senhor, né? Então, é o escravo de ganho. Eles cantavam para anunciar os produtos. Então, quando você ia lá no centro, hoje é o Centro Antigo, está andando ali onde é a Rua São Bento, você ouvia uma cantoria. Como é que era essa cantoria? Não é?
E as mulheres? Como é que eram as mulheres escravizadas? Tem cenas dele andando, né, nas ruas de São Paulo. Como essas ruas são habitadas? Qual é a vestimenta da aristocracia, da classe média que surge aqui em São Paulo? Como é a vestimenta do escravizado, da escravizada? Então você tem que fazer esse tipo de levantamento. As ruas eram cheias, as mulheres elas saíam e tinham essa liberdade de ir e vir. Então você tem que pesquisar o dia a dia, o cotidiano das mulheres em São Paulo na metade do século XIX. Né? Você tem relatos, muitos relatos do Rio de Janeiro, muitos relatos da Bahia, muitos relatos do Maranhão, de São Luís, Salvador. Mas em São Paulo, que é uma terra absolutamente quase sem importância, São Paulo tem 40 mil habitantes. Ele é restrito àquele centro antigo e o resto é chácara em volta. Então você tem que fazer esse tipo de levantamento para dar o máximo possível, e essa foi a intenção da gente, não de realismo, mas de referência. Então, se um estudante ou um leitor interessado quiser usar isso como uma referência, está ali o material. A pesquisa que o desenhista, o Crisolo, faz sobre a roupa, sobre a cidade, ele recriou um quarteirão inteiro. Ele recriou as fachadas, de comércio que existiam naquela época. Se você tem esse choque físico, né, visual da cidade, eu acho que você provoca o interesse, né? Você provoca a vontade de entrar nessa história, de mergulhar nessa história. E é isso que a gente faz. Então, você recriar essa base dá muito mais trabalho do que escrever a história em si. A história em si é simples, mas você ornar, né, você fazer a arquitetura do local foi extremamente complexo. Mas eu digo sinceramente, foram as melhores coisas, foi a parte mais divertida de fazer essa história. Estava pensando aqui enquanto você falava, né, principalmente ali no começo da sua fala, quando você citou sobre a Princesa Isabel também, falar essa questão de toda essa pesquisa, e a gente percebe muito, né, no Brasil a falta de figuras não brancas, né, que tem seu valor. E se a gente for pensar também, por exemplo, o Machado de Assis, que demorou anos para a gente poder enfatizar que ele de fato era negro, então nas imagens muitas vezes acabava embranquecendo ele. Enfim, falta essa figura para as pessoas também terem essa identificação, tudo que acaba sendo algo importante numa sociedade, conhecer suas origens e todas outras questões, né? E quando a gente pensa no Luiz Gama, né, que é o protagonista dessa história, pode falar para a gente também um pouco da importância dele para a nossa história nacional e também o quanto toda essa pesquisa, todo esse trabalho acabou afetando você, né? O seu modo de pensar, de agir, com base em toda essa pesquisa que com certeza trouxe grandes mudanças, assim, né? No seu modo de entender toda a nossa história, né? Realmente, né? Quando você começa a estudar a luta, né, abolicionista, você vê a quantidade de intelectuais negros que havia e que foi secundada, né? Então, estamos fora da história. A história oficial mostra que um determinado dia de 1888, né, 13 de maio, coisa assim, a luz se fez e Princesa Isabel acabou, né, com a escravidão. É muito, assim, porque existe um determinado sentimento, assim, não sei se é de revolta, não consigo definir, porque, na verdade, a luta contra a escravidão foi um processo longo, que durou quase 2 séculos, e que não foi pacífico. Foram de grandes embates e de grandes lutas. Havia intelectuais como Luiz Gama que trabalhavam dentro, vamos dizer assim, da esfera legal. Mas havia também aqueles que iam para o campo, né? Então você havia os quilombos. O processo de descoberta provocou em mim o quê? A interpretação que eu tenho da nossa sociedade. É uma sociedade extremamente violenta. Não só violenta física, na maneira física, mas extremamente violenta na maneira verbal. Né? Passei a infância e a adolescência dos anos 70 na frente da televisão, as piadas que eram comuns, né, sobre
negros, sobre gays, sobre mulheres. Né? Então aquilo tudo é uma violência. E você consegue identificar agora, no discurso, não é? Ou oficial ou do outro, as violências embutidas. E você percebe que as mudanças que devem ser feitas para a gente poder, no mínimo, tangenciar uma sociedade mais justa. Então, essas foram as principais mudanças para mim. Mas o mais impactante foi o emocional. Quando eu descobri Luiz Gama, e foi através do livro do Renato Pompeu de Toledo, né? São Paulo, a capital da solidão, tem 20 páginas sobre Luiz Gama. E lá tem a crônica do Raul Pompeia, que era muito amigo do Luiz Gama. A crônica do funeral do Luiz Gama. E aquilo me tocou de maneira muito profunda. Porque é muito bonito. E ele consegue mostrar a importância, né, do Gama. Né? Então, São Paulo naquela época tinha 50 mil habitantes. E quando o Gama morre, mais de 10 mil vão às ruas carregar o esquife. Da casa dele no Brás até o cemitério da Consolação, onde ele está até hoje. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar por ele. E eu perguntava para as pessoas, você conhece o Luiz Gama? Ninguém conhecia. Eu não me lembro de alguém ter falado, eu conheço o Luiz Gama, advogado. Não, ninguém conhecia. Então eu falei, cara, eu procuro há muito tempo um tema para fazer um romance gráfico de importância política, realmente pesado, profundo. Eu falei, não, é o Luiz Gama. Então eu me propus a escrever sobre ele. Você sabe, Khaled, eu acho o Luiz Gama, eu acho um dos personagens mais fantásticos para os dias de hoje. Né? A trajetória dele, de fato, é uma trajetória única, né? Nasceu livre, foi vendido pelo pai como escravizado, veio para São Paulo, conquistou na justiça ele próprio o seu direito à liberdade, e tem uma produção, foi jornalista, né, advogado, etc. E foi isso, né? Que é um personagem que é tão significante, né? Que o enterro é extremamente popular, né? A população carrega ele. E, de fato, esse personagem ele é essencial para os dias de hoje, né? Que a gente tem na pauta do dia a necessidade de superação desse racismo estrutural que marca a nossa sociedade. Né? Como que né, na verdade, construir esse personagem, dar vida para ele, né? Qual que é o impacto nos leitores? Como é que você imagina isso? Porque eu só fico pensando assim, se a hora que você, do autor, né, da pessoa que cria, qual que é esse diálogo com aquela pessoa que vai ler, né? O primeiro passo, né, na minha visão profissional como roteirista, é pensar no meu público-alvo. Em primeiro lugar, são os estudantes do ensino médio, depois interessados no assunto, os movimentos negros, mas isso condicionou, quando a gente fala do ensino médio, eu procurei não ser subjetivo no texto. Né? Então, quando a gente monta o personagem heróico, quando a gente monta um personagem... o nosso personagem, pelo menos nessa primeira parte da aventura, ele é um personagem sem nuance. Ele é um intelectual, um jurista, um poeta, um ativista político, ok? Com um objetivo e focado. Então, ele não tem, vamos dizer assim, zonas cinzas. Ele tem uma missão, um objetivo a fazer. E, dentro do Província Negra, o volume 1, os personagens não têm balão de pensamento. Eles não refletem. Eles não estão refletindo sobre seus atos, ou refletindo sobre o ato de alguém, ou refletindo sobre um fato. É uma noite, né, a ação que acontece num único dia. É um turbilhão, né? O Gama ele é alvo de uma trama em que ele é envolvido em uma série de assassinatos para que ele seja o culpado, responsável, e a partir daí existe uma consequência que eu não vou dar spoiler.
A ideia foi trazer um filme, né? Então a ideia da gente foi fazer um filme de ação. O Zulu, alguns personagens nos vilões, foi muito atrás do Bonelli, no western italiano, para montar essa característica psicológica, né? O persona, tudo. A ideia foi fazer uma trama, fazer um suspense, para que quem estivesse lendo se envolvesse pela história e tivesse um movimento de interesse pela história e principalmente pelo personagem Luiz Gama. Eu digo que eu montei o meu Luiz Gama, né? Por quê? Porque você não é um personagem quase que Sherlock Holmes, né? E eu quis enaltecer a intelectualidade dele. Essa foi a interpretação que a gente deu. Era dessa forma que a gente pensou em entregar o personagem para esse público leitor. E foi legal, eu acho que a gente teve um sucesso nisso, pelo menos, porque muitos professores pediram para a gente volumes, né, do Província Negra para eles trabalharem em sala de aula. Só para, então, encerrar esse bloco aqui, porque, enfim, vamos seguir a nossa conversa, eu queria saber quais foram as diferenças no processo de produção, no processo de pensamento, de construção do Província Negra em relação às outras obras que você fez, enfim, do Seninha, da Recreio, da Abril Jovem. Quais foram os desafios, as diferenças no geral? É muito diferente, né? Eu me divertia, né? Quando eu fazia, por exemplo, Editora Abril Jovem, toda sexta-feira eu entregava um roteiro. Então, eu desenhava de segunda a quinta, sexta de manhã eu ia lá na Bela Sintra, deixava um roteiro de 12 páginas, pegava um cheque, aí eu descia ali a Augusta, ia no Museu do Disco e comprava um disco. Era divertido, porque eu tinha uma liberdade na Editora Abril Jovem muito grande em relação ao tema. Na Abril Jovem eu sempre fui freelancer, então qual era a pressão? Se não for aprovada a história, você não recebe. Quando começou o Seninha, aí você entra... E eu trabalhava sozinho em casa na Editora Abril Jovem. Quando você vai fazer desenho animado, você trabalha numa produção e você está lá com dezenas de profissionais. Então já é um trabalho em equipe. E o Seninha já demandava uma determinada orientação pedagógica, né, para o aprofundamento do personagem, o público-alvo, né, foi mudando muito, né, o que é estabelecido de entendimento para o público-alvo do personagem. Então você tem auxílio de pedagogos, psicólogos, né, marketing influencia muito, né, o mercado funciona muito, depois vem o mercado digital, enfim, existe são páginas e páginas de policy para você poder fazer o personagem. Mas a produção de desenho animado, acho que a sala de roteiro em geral é muito bacana. Você não está sozinho, né? Você está discutindo pontos. Então, são discussões extremamente valiosas, né? E você, de qualquer forma, está sempre reaprendendo a discutir. Quando você faz Província Negra, eu não tenho com quem discutir. É um trabalho meu, é um mergulho profundo. E é uma cobrança muito maior. Eu me cobrei, assim, muito mais no Província Negra do que qualquer outro trabalho que eu tenha feito na minha vida. Eu sofri, porque a responsabilidade, ela é enorme. Eu estou falando de um personagem, estou falando de um indivíduo que existiu. Um indivíduo cuja obra existe, é de alta qualidade. É um personagem que libertou mais de 500 escravizados, sabe Deus quantos descendentes, né? Quantas pessoas, né, ganharam essa liberdade depois, as consequências desses atos. Eu estou falando de um herói, né? Estou falando de uma lenda, estou falando de alguém que é cultuado por movimentos políticos. Então, na hora que a gente ganhou o fomento, né, o edital, eu me dei conta da minha responsabilidade. E foi algo muito marcante na minha carreira, né? Lidar com essa responsabilidade.
E é praticamente isso. Eu trabalho com ceninha também, né, até hoje. Na verdade, eu me divirto, né? Tenho responsabilidades. Eu desenho, né, os storyboards. É claro que, às vezes, como todo criativo, às vezes não há nada para escrever, mas é uma diversão. Província Negra, a Gama nunca vai ser uma diversão. É alguma coisa, uma grande responsabilidade. Mas também eu sempre digo isso, é uma honra poder escrever sobre o Luiz Gama. O cara é enorme, o cara é gigante, acho que é um dos maiores brasileiros. Bom, então aqui a gente chegou ao final desse nosso primeiro bloco. No nosso segundo e último bloco, a gente vai conversar também sobre o trabalho do nosso convidado, né, o Khaled Kambur, como forma de ajudar no aprendizado dentro do ambiente escolar e também fora desse ambiente. E além disso, também sobre os potenciais dos quadrinhos para as competências leitoras. Bom, Khaled, aqui a gente sabe que você realiza algumas oficinas de criação, né, de histórias em quadrinhos e de criatividade, e algumas vezes dentro de escola, dentro de instituições, empresas. Você pode falar para a gente como funciona esse trabalho e o quanto importante ele é para as pessoas também tendo acesso a um novo tipo de leitura, ou um novo mundo, né, que muitas vezes acaba sendo algo fechado para algumas pessoas e que nessas oportunidades pode ser o momento da pessoa estar entrando em contato com essa nova área. É muito legal. A primeira vez que eu fiz uma oficina de quadrinhos foi no Caetano de Campos, aqui no centro de São Paulo, a convite do Quero na Escola. Acho que agora é uma fundação, acho que é uma instituição, não sei se você já passou da ONG para a instituição, com a Cíntia, e ela me convidou, a juventude ali do ensino médio, eu queria fazer um quadrinhos, e a gente começou a trabalhar um quadrinhos da vivência deles, eles queriam falar deles, né? Então, ali no primeiro momento eu estruturei a parte técnica somente, né? Então, como é que sai da sinopse, argumento, RAF, desenho, arte final, cor, publicação, né? Foi a princípio esse trabalho, mas eu trabalho um pedagogo italiano, já falecido também, que é o Gianni Rodari. E a partir do Gianni Rodari, que usa um fundamento do surrealismo para fazer uma oficina de criatividade, ele fazia oficinas de criatividade com crianças traumatizadas da segunda, órfãs, crianças italianas, órfãs, que era italiano, traumatizadas da Segunda Guerra. Ele ensinava a redação criativa para essas crianças e ele usava o happening, ele usava muita coisa da associação livre dos surrealistas do começo do século XX, né, para ajudar essas crianças. Então, tomei para mim esse processo de Gianni Rodari e fiz alguns eventos. Eu fiz alguns eventos no próprio Instituto Ayrton Senna com adultos, e é fantástico o que você queria. E fiz alguns eventos também com crianças. Até o momento eu só fiz esses eventos com crianças de escolas particulares. É muito legal, porque você chega de manhã, às 7 da manhã, 2 da tarde, você está saindo com uma história em quadrinhos, ilustrada, entendeu? Desenhada, né? E é muito legal porque você ensina a criança a ter o pensamento divergente, o pensamento convergente, a criar alguma coisa, e muito importante, que eu acho, tanto no processo de escrever uma história em quadrinhos, que seja de fundamento histórico, né? Por exemplo, a criança, o adolescente quer escrever uma história do herói da comunidade dele, ou quer escrever uma história totalmente fictícia, sabe, de criatividade total, é que nesses dois polos, o indivíduo, né, o menino, a menina, eles se tornam autores. Isso é muito legal. Então, quando você vê lá a história pronta e você percebe a reação desses adolescentes, dessas crianças, desses adultos, olha, a gente criou uma história. Para mim, isso é muito comum. Estou fazendo aí há 40 anos. Então, agora, quando você pega alguém que não é autor, que acha que criatividade é alguma coisa, né, sublime, divina, e você mostra que não, você mostra que é um processo e que qualquer um
tem a capacidade, claro, devido às limitações, a ser autor, a ter um processo de criação, é muito bacana, é muito gratificante, né? Tanto quanto você trabalha, por exemplo, eu trabalhei uma oficina que era sobre a Malala. Então a gente foi estudar essa menina lá do Paquistão, não sei o quê, babá, 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 babá. Aí no final do dia a gente tinha um livro desenhado, ilustrado, né? Porque o quadrinho ficou um pouco forçado para isso, então a gente fez textos com desenhos deles mesmo. Então você coordena uma oficina de desenho, você coordena uma oficina de pesquisa, você coordena uma oficina de texto. Isso é muito, porque ali muitas habilidades, elas estão sendo ali desenvolvidas, né? Em primeiro lugar, trabalhar em equipe. A criança tem que saber trabalhar em equipe, né? Então, fazer uma tempestade de ideias, um brainstorm, você tem que respeitar a opinião do outro, a ideia do outro, não importa quanto absurda ela seja, porque essa ideia absurda pode ser chave, né? Pode ser a solução para o problema da história. Depois você tem que ser democrático, você tem que selecionar qual dessas ideias é a mais adequada para você fazer o trabalho. Depois você tem que dividir as funções. Então, olha, fulaninho ali desenha bem, então você vai desenhar. E você, eu escrevo bem, então você e ela vão escrever o texto, vão fazer o texto. E você, eu quero fazer a capa. Temos uma vez uma equipe lá, uma menina falou, eu coordeno. Ótimo, fica aí, você coordena o trabalho. E você cronometra isso. Então, você põe processos, você põe etapas desse processo. A maioria fica muito envolvida, porque você está criando uma coisa, porque você tem a ansiedade e a expectativa de ter um produto. Então, esse todo o processo, na verdade, a criança ali, o adolescente, vai ter que usar o resto da vida. É uma demanda coletiva. É uma demanda coletiva que tem um determinado objetivo, um determinado produto que você tem que entregar e você não está fazendo sozinho. E isso é muito bacana. E a criança, o adolescente, vai valorizar algum aspecto, né? Algo que é muito importante para ele. Então, se você trabalha, por exemplo, um herói da comunidade, a criança vai lá, o adolescente vai expressar os valores que acha importante e vai estar lá registrado. Então, alguns tiram cópia, entrega para o amigo, entendeu? Aí a gente faz um lançamento, sei lá, traz um Guaraná, entendeu? Aí depois as crianças assinam o livro. Ó, você é um autor, você fez, né? Você levando isso um pouquinho mais à extremidade, um pouquinho mais longe, você tem a questão, se você tiver tempo, a questão da pesquisa, né? Por quê? A ideia não é ser um artista. Isso leva uma demanda, no mínimo 10 anos, para você ter uma expertise. A ideia qual é? A ideia aqui é trabalhar e abrir uma janela para outras coisas. Então, se, por exemplo, você faz um quadrinhos baseado na história, você tem que ir para a bibliografia, você tem que fazer uma pesquisa do texto. E a pesquisa do texto, de repente, pode trazer o interesse daquele menino, daquela menina, por aquele assunto. Ele vai ver outras interpretações da realidade e ele vai perceber que ele pode ter uma interpretação própria da realidade. A ideia aqui não é formar artista. A ideia aqui qual é? É fazer com que esse indivíduo tenha um pensamento próprio. E também é lúdico, e também é divertido. Você quebra, né, uma determinada rotina na escola. Eu aconselho sempre a fazer naquele momento do ano, né, que você percebe que a criançada, os adolescentes estão dispersando, né? Eles estão mais cansados. Aí você faz uma oficina dessas, você levanta. E é muito divertido, né? Sempre tem um ou outro que não quer saber de nada, mas é normal. Mas você vê ali o pessoal, eu tenho alguns livros comigo, né, que eu fiquei com alguns. É muito bacana. É muito bacana. E essa é a perspectiva do quadrinhos, né? Porque o quadrinhos é uma especialidade. Tem uma coisa muito importante no quadrinhos, é a imagem. Né? O texto ele é importante no quadrinhos, mas quem deve conduzir a história é a imagem. Existem alguns autores que já romperam isso, principalmente o Wagner William, que tem um trabalho muito interessante chamado Silvestre, que você não sabe onde começa o quadrinhos e onde é o romance escrito realmente. Mas, da maneira pedagógica que a gente trabalha,
que eu trabalho pelo menos, é fazer a criança entender um outro tipo de linguagem. E mostrar para a criança, eu estou fazendo um personagem triste. Bom, mas ele não está triste. Então, qual é a expressão de tristeza? Aí você vai lá na lousa, a tristeza é assim. Aí você trabalha emoções, né? Você começa a trabalhar, tem crianças que não identificam as emoções, ou têm mal trabalhadas as emoções. Então, a história em quadrinhos, dentro de uma sala de aula, as possibilidades são fantásticas, né? São ilimitadas, né? Eu acho que a gente usa pouco. Em geral, a gente usa no sentido, leia essa história em quadrinhos e faça um trabalho. Mas a produção da história, ela é mágica. Ela é muito mágica. Ela é uma entrega muito importante. A tecnologia tem influenciado muito essa produção da arte gráfica dos quadrinhos? Tem. Por exemplo, o Cris, ele acho que não pega no lápis há uns 5 anos. Nós estamos aqui num podcast, né? As pessoas não vão poder ver, mas eu sou roots, como dizem, o clássico, ou velho. Eu rafei, eu tô aqui, lapiseiro. Cara, lapiseiro, que é isso? Não, os caras têm aquele Cintiq, né? Aquelas meias, e desenha. É óbvio, você tem um ganho, né, formidável. Não é o meu foco. O meu foco ainda é o conteúdo e não a forma. Mas você consegue grandes coisas. Você pode fazer uma animação. A minha filha, com 12 anos de idade, pegava o celular, fazia um desenho tonto lá, eu baixava o negócio lá e fazia uma animação super interessante. Coisa que, se eu for fazer, eu vou ficar o dia inteiro e não vai sair, entendeu? Então, a tecnologia ela tem uma influência muito grande. Inclusive, eu fiz uma consultoria, eu e o Zulo, para a Universidade Federal de Sergipe, com a professora Lorena Campelo, que ela fez uma orientação para um grupo de ensino médio de quadrinhos. Eles pegaram a questão da Covid e queriam trabalhar em quadrinhos e chamaram eu e o Cris, e por virtual a gente fez essa consultoria, e todos eles usaram uma plataforma que os desenhos já estavam prontos, né? Então ele só arrastava e colocava, né? Nesse sentido, porque, como eu disse, não estamos formando artistas, queremos discutir o conteúdo e como fazemos a pesquisa. Então, isso é interessante, né? Mas a tecnologia ela é impactante, é muito impactante. No sentido de distribuição, você pode fazer um quadrinho, você não precisa publicar, você pode fazer um PDF, jogar lá na nuvem, dar acesso a quem você quiser. Então, eu não tenho editora, mas eu fiz o quadrinhos, eu posso disponibilizar num determinado canal de mídia. A tecnologia ela é extremamente impactante. Eu acho que as crianças e adolescentes, esses que nasceram na era da tecnologia, que são nativos da era da tecnologia, eles vão cada vez mais usar essa facilidade, com certeza. E é interessante porque o quadrinho, de certo modo, ele acompanha um pouco também toda a formação da criança, do adolescente e tudo mais, desde coisas mais simples até chegando nos romances gráficos, por exemplo, para ensino médio. Você também produziu Seninha, produziu questão da Abril Jovem, você tem mais ou menos também uma ideia de que dá para fazer quadrinho para todas as idades, assim, todas as idades podem aproveitar os quadrinhos. E considerando essa correlação também com um pouco com o digital, porque o quadrinho, a relação tem essa imagem muito forte, mas no meio digital também, é basicamente imagem, o texto está também um pouco secundário. E pensando nisso, eu queria mais ver um comentário seu em relação a essa correlação do quadrinho com o digital, não na questão da produção, mas na questão da importância da imagem nos dias atuais, e também sobre como o quadrinho ele está meio que permeado e tem a possibilidade de ser trabalhado independentemente da idade da criança, do adolescente e até do adulto. É muito legal essa pergunta, porque existia, sei lá, até uns 20 anos atrás, a questão que você tinha que desenhar muito bem para poder fazer quadrinhos. Então existia a questão do que é desenhar muito bem. Então era uma artista que dominava com perfeição anatomia, sombra, perspectiva, arte final, cor, etc.
E depois de mais para cá, de uns 15, 10 anos para cá, a ideia, a comunicação é mais importante do que a forma. Em que sentido? Eu não preciso desenhar bem, eu posso desenhar bem do meu jeito, daquilo que eu acho que é desenhar bem, e entregar meu recado. O que acontece? Vamos escrever logo, vamos entregar logo a nossa mensagem, temos uma estética, ela é adequada àquilo que nós queremos entregar, então vamos desenhar e vamos escrever. Isso é democrático. Você não precisa ficar 10 anos se você quiser, claro, fica à vontade, é muito bom, mas você não precisa ficar 10 anos numa academia aprimorando o seu traço, se comparando e absorvendo os grandes mestres para poder fazer aquilo que você quer. Eu acho que isso atende mais um sentido que a gente tem hoje no nosso tempo, que é o sentido de urgência. Eu preciso escrever, eu preciso falar isso aqui e agora. Né? Então, eu vou fazer um traço rápido e a ideia é impactante. E quando a ideia é impactante, ninguém observa se o traço é bom ou ruim. A ideia é impactante. Aquilo produziu um efeito muito grande. Então, eu acho que esse é o principal movimento, a democratização da forma. Então, eu posso usar um papel, digitalizar e chegar aqui no Photoshop, jogar uma cor, meter num PDF e mandar para um monte de gente. Eu posso publicar no Instagram. Eu acho que esse é o grande lance. É você não falar, puxa vida, mas eu não sei desenhar como Frank Miller. E daí? Né? O assunto que você quer falar, a maneira que você aborda é muito mais importante. Então você tem que fazer. Você tem que atender essa urgência, essa necessidade de comunicação e mandar ver. É isso que eu acho. E tem a questão também, aí, Cândido, também você pode complementar, de que a gente não é ensinado a desenhar. Quando a gente começa a aprender a ler, quando a gente é criança, o desenho é a principal forma de comunicação, de você se expressar. Aí quando você começa a ler, você para de desenhar. E aí a gente fica com o desenho de criança. A gente não aperfeiçoa o nosso desenho da mesma forma que a gente aperfeiçoa a nossa leitura. E a nossa escrita. Então também tem essa questão. A gente pensa, não sei desenhar bem, mas é porque em nenhum momento você aprendeu a desenhar e continua desenhando igual você desenhava quando você tinha 5, 6 anos. O que eu acho mais interessante escutando é porque assim, a gente vai crescendo e a gente vai travando as nossas formas de expressão. Né? A gente, quando é criança, a gente se expressa das mais diferentes maneiras. É o choro, é o desenho, é o falar, etc. E a gente vai travando. Né? Eu acho muito bacana esse movimento atual, né? Que é mesmo de democratizar as formas de expressão. Né? Então você não precisa dominar nenhuma super técnica para fazer um livro, para fazer um romance, e nenhuma super técnica para fazer uma história em quadrinhos. Eu acho isso extremamente necessário, né? Porque acho que as formas, as pessoas precisam expressar, colocar, né, sentir, etc. Né? Então eu acho fantástico. E acho fantástico, eu acho que o quadrinhos tem um pouco essa origem, né? Ele vem ali de uma coisa muito próxima do público, né? E menos canônico, vamos dizer assim, né? Então eu acho que ele tem um pouco essa função mesmo de liberar as formas de expressão. Né? E pensando até, complementando até um pouco da fala de todos vocês, né? Que também, querendo ou não, repassa um pouco acho que trava um pouco essa função na escola também, né? Que deveria ser um momento também de abrir mais oportunidades para os alunos, que, como o próprio Khaled disse, que a questão dos quadrinhos também é pouco abordado na escola como poderia. Como ele mesmo disse aqui no trabalho da Província Negra, abre discussões que diferentes das tradicionais, não necessariamente ser um livro didático, por exemplo, um livro de quadrinhos, assim, ele abre essa oportunidade para os alunos também terem essa outra leitura. Ou mesmo como você disse agora do caso da Covid, também é uma outra forma dos alunos também terem esse contato, e que quando a escola dá essa oportunidade, também é uma oportunidade
a mais para os alunos terem esse contato, né, com essas novas áreas. Então, é algo que repassa não só os nossos costumes, mas também algo que também, muitas vezes, a escola pode ter um pouco mais essa iniciativa, eu sinto. Eu acho que a autonomia da criança e do adolescente, né? Você estimula essa autonomia. Quando você, por um momento, por um dia, você faz com que aquela pessoa se sinta como um autor, uma autora, ela ganha alguma espécie de autonomia. Ela domina uma linguagem, mesmo que precariamente, mas ela domina uma linguagem. E, dependendo da sensibilidade, do contexto, do objetivo de cada um, de repente ela pode continuar utilizando essa tecnologia e fazer outras coisas, né? Continuar dialogando, continuar colocando as questões dela, colocando as questões do que está em volta dela no quadrinhos, né? Mas é verdade, né? Você é criança, você desenha muito. E quando o seu cérebro começa ali a se transformar e você tem que criar, né, a questão do córtex pré-frontal, aí você começa a diminuir a sua criatividade e você é chamado para a responsabilidade, né? Olha só, você deslumbra o mundo adulto, né? Terrível. Então o primeiro sacrificado é a criatividade, né? Em nome dos processos produtivos. E é engraçado para não dizer tragicômico ou só trágico, porque cada vez mais você precisa de adultos criativos. Não adianta você só repetir um processo, uma norma. Não, agora você tem que ter flexibilidade. Não é cobrado, né, nas empresas? Você é criativo? Você tem flexibilidade em tal situação? Você sabe trabalhar em equipe? Mas lá na escola ele não trabalhou. Lá na escola ele não teve criatividade, né? Foi só o trabalho de memória. Olha, repete, né, memoriza e refaz, né? Então, você tem realmente que mudar, né? Tem que haver uma mudança, mas já é um país tão precário que a gente não tem nem o básico, né? Mas a criatividade ela é fundamental. E quadrinhos ajuda, né? Quadrinhos você imagina a história. Você vê a imagem na sua cabeça e passa lá para o papel. Você faz aquela história acontecer, você cria outra realidade. E quando você vê isso numa unidade, ou seja, começo, meio e fim, ela ali concretizada na nossa frente, é fantástico. Eu não vou esquecer da primeira história, eu lembro exatamente quando eu fiz a primeira história, eu consegui terminar e escrever a palavra fim, e entreguei a história e me pagaram? Não, isso é indescritível, né? Então ali é um ganho, né? Então eu acho que é uma coisa muito bacana você trabalhar numa escola, eu só vejo vantagem. Bom, então antes da gente encerrar aqui o nosso episódio, a gente vai para o nosso momento Palavras do Dia, que o nosso convidado vai ler um pequeno texto que ele achou pertinente e que está dialogando com tudo que foi conversado aqui hoje. Então, Khaled, qual é o seu texto? Olha, eu vou recitar um poema. Eu peguei um poema do Luiz Gama, que se chama Quem Sou Eu? Mas, na verdade, ao ele se perguntar quem ele é, ele acaba fazendo uma reflexão sobre o que é ser brasileiro ou brasileira nesse período do século XIX. Ele é irônico, então é uma coisa para a gente só ouvir, né, ter o prazer de ouvir um texto do Gama, e depois ali a gente pode, caso haja interesse, né, ler toda a obra dele. Bom, o poema se chama Quem Sou Eu? Não tolero o magistrado que do bril descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crime no mendigo que deprime. Neste dou com dupla força. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? Bodes há de toda casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, há rajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos. Uns plebeus, outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes, e também alguns tratantes.
Aqui nessa boa terra, marram todos, tudo berra. Nobres, condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores. Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria, cesse pois a matinada, porque tudo é bodarrada. Bom, queria agradecer muito aqui a presença do Leandro e do Cândido, por terem estado aqui comigo nessa conversa. Então, Leandro, muito obrigado, e Cândido também muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, Cândido e Khaled, por essa conversa. Foi muito boa. Nossa, poderia durar uma eternidade também. Tem muita coisa para conversar sobre esse assunto. Então, enfim, que tenha muitos outros também. De fato, foi um privilégio, um enorme privilégio participar dessa conversa. Agradeço muito a todos vocês. E queria também agradecer especialmente o nosso convidado, Khaled, por ter comparecido aqui com a gente, ter disponibilizado um horário. E se quiser também deixar as suas redes sociais, qualquer informação que você achar necessário, diga agora para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Né? Eu quero agradecer a honra de estar aqui com vocês, de a gente ter a possibilidade de discutir histórias em quadrinhos. Eu espero que quem escute a gente leia mais quadrinhos e use quadrinhos na escola, porque é uma ferramenta fantástica para o professor e é fantástico para o aluno, para a aluna. É uma coisa incrível fazer essa oficina. A gente tem o Província Negra no Instagram, né? E ali vocês podem seguir as tiras que eu e o Crisulo, que é o desenhista, a gente está produzindo sobre a infância do Gama, né? Então a gente está retratando a infância de uma criança escravizada. E ali você vai achar e dali você pode encontrar outras coisas muito legais. Eu agradeço ao Leandro, ao Cândido e ao Felipe pela oportunidade, né? E que também essa seja o futuro de várias conversas. Bom, estamos aqui encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavrasEducacau.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!